Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da notícia do dia aqui no futebol brasileiro. Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo. Isso mesmo, 12 dias depois de falar que não podia ficar no Corinthians porque tinha problemas familiares, tinha que voltar a Portugal, a sogra estava doente, né? E essa história já começou contada por isso. O cara ia deixar o Corinthians, o emprego que ele ganhava mais de 1 milhão por mês para ver a situação de saúde da sogra, né? Já tava meio estranho aí, né? E o fato é que 12 dias depois ele assina com o Flamengo, deixando uma tota de climão dos dois lados, né? Não é como se a torcida do Flamengo tivesse eufórica. Parte tem gente que gosta da contratação do Vitor Pereira, acha que ele vai ser um bom técnico, de fato tem potencial para fazer um bom trabalho. Não acho que nada no nível do Jorge Jesus, mas tem potencial para fazer um bom trabalho. Mas do outro lado tem a torcida do Flamengo que não deve estar nada satisfeita do jeito que o time tratou o Dorival Júnior, que foi o técnico responsável pelo sucesso do Flamengo nessa última temporada. O Flamengo, antes do Dorival Júnior, estava numa situação complicada. O time não estava bem no Brasileirão, não estava jogando um grande futebol nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. O trabalho do Paulo Souza era horroroso com H maiúsculo, né? E o Paulo Souza foi uma responsabilidade de diretoria, que foi lá no estrangeiro contratar o técnico, tirar o técnico da seleção polonesa, e a gente viu que o trabalho dele foi muito decepcionante. E aí conseguiram a contratação do Dorival, tiraram ele do Ceará, e o Dorival Júnior, por mais que não seja um gênio tático, se fosse, já teria uma carreira mais consagrada antes, né? É um bom técnico, e ele conseguiu aí naquele esquema, né, num 4-3-1-2, né? Um esquema com aquele losango no meio campo, né? Usando ali um meio assim mais centralizado, dois pelos lados, um mais avançado, que era o Arrascaeta, e colocando Pedro e Gabigol juntos, podia, olha só, eles conseguem jogar juntos, né? O Torrente, o Ceni, o Paulo Souza, vários técnicos se recusaram a usar os dois juntos, e olha como eles jogam bem juntos, né? E o Dorival foi o técnico que colocou os dois juntos, e a gente viu, o Flamengo melhorou muito de produção, chegou até em certo momento, quem sabe até brigar pelo título brasileiro, né? Parecia que podia calçar o Palmeiras, né? Depois acabou caindo no ritmo quando focaram mais nas Copas, mas fato é que o Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, termina com uma temporada que no final das contas é bem sucedida, apesar do Brasileirão abaixo do esperado, né? O time conseguiu 2 grandes títulos, né? Poxa, você vai reclamar de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, do tricampeonato da Libertadores? Aí não dá, né? Sinceramente. O Dorival Júnior foi responsável por isso, e o Flamengo, como foi lá e para se presenteá-lo, negocia contra o técnico, né? Olha, é um climão que fica, né? Acho que o Dorival Júnior se sentiu completamente traído, por isso decidiu não continuar no Flamengo, né? Acho que não fazia nem diferença, até porque não tinha contrato. Eu acho que o Flamengo realmente parecia decidido em assinar com o Vitor Pereira, que, olha, eu vou te falar um negócio, desonestidade do cara, assim, falar pra torcida que, por causa da família, tudo isso, porque o cara não é honesto de uma vez só, entende? Fala, eu acho que com esse elenco eu não vou conseguir ir longe, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer um grande trabalho aqui, não me adaptei também. É melhor dar a oportunidade a outro profissional. É muito mais honrado do que usar a própria família para tentar usar a desculpa para sair e no final assinar contra o clube. Entende? Outro clube no Brasil, entende? Porque dá a ideia de que ele não se adaptou ao Brasil, ao país, entende? E o cara vai lá e assina com o Flamengo, e pior ainda, traz a família, e a sogra também, tem notícia que a sogra vai vir junto, entende? Cara, como é que pode um negócio desse? É muita desonestidade. Nem o Jorge Jesus, quando estava lá no Benfica, fez aquela carreira linda, aquele trabalho lindo no Benfica, título português, 2 finais de Europa League, foi 3 vezes campeão português, ganhou a tríplice coroa português, o único na história, tinha tudo para terminar ali aquela passagem dele como um dos maiores técnicos da história do Benfica, e ele ainda é, mas ele jogou tudo isso fora quando foi lá e assinou com o Sport. O Sport de Lisboa fez uma proposta, um mês depois de sair, ele foi lá e assinou com o Sport. Mas pelo menos, né, ele não fingiu assim, porque a família não iniciou um ciclo e iniciou outro, talvez no pior lugar possível em relação ao torcida do Benfica, mas ele não usou a família, não usou nada disso, até mesmo quando vai pro Benfica, não era uma oferta de fora, ele de fato foi para Portugal, entende, né? Ficou mais próximo da família. Eu achei muita, mas muita desonestidade intelectual ali do senhor Vitor Pereira em usar a família para, assim, sair do Corinthians e no final das contas aceitar outra proposta dentro do futebol brasileiro, né? E assim, é uma situação que vai me deixar muito curioso para ver como ele vai ser recebido dentro do Itaquerão. Eu quero ver esse jogo Flamengo e Corinthians, como vai ser a recepção do Vitor Pereira lá no Itaquerão, porque eu imagino
imagino que não seja positiva e nem deve ser, né? Sinceramente, o torcedor do Corinthians tem todo o direito de estar muito revoltada com a atitude dessa, né? Sinceramente, é o tipo de coisa assim que não se faz, né? Óbvio que futebol tem dessas coisas, mas, por exemplo, o Dorival teve uma oferta e ele aceitou. Ele não ficou usando desculpa, minha família e tudo isso. Não foi nem igual o Lisca doido, né? Tipo, que aceitou a proposta do Santos, né? A torcida ficou irritada. Aí, bom, eu não tinha aceitado, mas agora eu vou aceitar. Nem, não teve essa cara de pau. Ele foi lá e saiu, né? Óbvio que não é a coisa mais legal do mundo, mas ele foi honesto, recebeu oferta e saiu. O Vitor Pereira, ao meu ver, foi bem desonesto e agora assina como novo técnico do Flamengo. Esse trabalho dele no Corinthians, eu já digo assim o que é a minha opinião, que eu mantive aqui durante bastante tempo. É um trabalho bom. Não é extraordinário, não é excelente, é um trabalho bom. Foi finalista da Copa do Brasil? Ótimo. Isso foi realmente talvez o ponto alto do Corinthians na temporada. Mas se a gente parar para pensar, ele não aumentou muito a pontuação do Campeonato Brasileiro em relação ao trabalho do Silvinho. Entende? O trabalho do Silvinho foi quinto lugar. Ele foi quarto, entende? Eu esperava que o Corinthians pelo menos ficasse ali mais próximo do Palmeiras, né? Terceiro, segundo não sei, mas o Corinthians, ao meu ver, ficou devendo um pouquinho no Brasileirão, podia ter sido mais, né? Durante muito tempo, né? O Corinthians foi o time que menos finalizava ao gol dentro do futebol brasileiro. Isso é uma verdade. O Corinthians, durante muito tempo, e mesmo tendo peças como o Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, Duqueiroz, depois teve o Yuri Alberto, teve o William, tudo bem que o William jogou de má vontade, mas pelo amor de Deus, o Corinthians, seu time que menos finalizava, o Goiás do Jair Ventura finalizava mais durante muito momento, foi até a 24ª rodada o time que menos finalizou, depois melhorou, mas ainda sendo um time que gerava muito pouco volume de jogo. Então assim, havia problemas nesse trabalho, longe de ser um trabalho nível Jorge Jesus, longe de ser um trabalho nível Vojvoda, longe de ser um trabalho nível do Abel Ferreira. O trabalho dele foi bom, mas nada além disso. No Flamengo ele tem peças para fazer melhor? Evidentemente que sim. No Flamengo ele tem um potencial maior, um teto de produção maior, jogadores melhores, ele tem a condição de fazer bons investimentos também. O Flamengo estava quase disposto a pagar mais de 100 milhões de reais para trazer o Gerson aqui ao futebol brasileiro. Evidentemente o Flamengo vai dar a ele um leque de opções muito maior e ele tem o potencial de fazer um trabalho melhor do que fez lá no Corinthians. Mas é aquela história. Eu não espero que ele faça o que o Jorge Jesus fez, porque para mim o Jorge Jesus sempre foi um técnico melhor do que o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele foi campeão português com o Porto sim, mas é a mesma coisa do Gesualdo Ferreira. Já tinha um tempo que ele não treinava na elite do Campeonato Português e depois daquele trabalho foi ladeira abaixo. Eram trabalhos ali discretos no meio de escalão. Inclusive, se não me falha a memória, ele era técnico do Fenerbahçe na temporada passada. E assim, o trabalho dele no Fenerbahçe, comparado com o trabalho que o Jorge Jesus tem hoje, era muito inferior. O Jorge Jesus é líder do campeonato turco. O Vitor Pereira teve lá suas dificuldades com o Fenerbahçe, estava com uma campanha bem medíocre lá no campeonato turco. Então, a meu ver, é um técnico que o Flamengo contrata que pode entregar o que o Dorival entrega, talvez um pouco mais, né? Porque eu não vejo ele no seu auge tático, mas no final das contas aí, vai ficar esse clima. Eu tô ansioso para ver como é que vai ser essa resposta, tanto da torcida do Flamengo, como também da torcida do Corinthians em relação a toda essa história que aconteceu. Realmente, algo que talvez muito inesperado, né, nos últimos dias. Quem poderia imaginar? O Vitor Pereira, 12 dias depois daquela carta, chegou a falar Corinthians, uma vez Corinthians para sempre, e agora é técnico do Flamengo. Eu vou te falar, hein? Futebol e o esporte não é nada fácil de lidar, acho que sempre tem umas histórias como essa. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.